Em seguida, ele começa a fazer diversos disparos com a metralhadora que carregava. E esses disparos duraram... Eu quero que você imagine no cinema, você, sua família, seus filhos, para assistir um filme super bacana. Mas em dado momento, uma das pessoas que estava assistindo o filme levanta com uma metralhadora e começa a atirar e matar várias pessoas. Você acha que isso é apenas uma cena de filme? Não é não. Aconteceu no Brasil. Aconteceu na cidade de São Paulo, no Shopping Morumbi, numa das salas de cinema, em 1999. E você vai conhecer essa história na íntegra aqui no canal, na Cena do Crime. Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na Cena do Crime. Mas antes de eu te contar a história do massacre dentro de uma sala de cinema do Morumbi Shopping, aproveita agora e se inscreve no canal na Cena do Crime. Dá um like, ativa o sininho de notificação, compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você conhece. E no final, eu queria saber os seus comentários. Matheus da Costa Meira, nascido na Bahia, numa família de classe média alta. Ele nasceu em 4 de abril de 1975. Um rapaz muito estudioso e ele passa no vestibular muito difícil de medicina na Santa Casa, aqui em São Paulo. E por isso ele veio morar aqui na cidade paulistana. Matheus morou em São Paulo por 6 anos. Faltava apenas 15 dias para ele se formar na Faculdade de Medicina da Santa Casa. E olha que curioso, ele não precisou trabalhar, pois ele recebia uma boa mesada da sua família. A Polícia Civil descobriu que Matheus era viciado em videogames violentos, principalmente o Duke Nukem 3D. O jovem estudante de medicina era descrito como tímido, introvertido e apático e tinha um fraco desempenho acadêmico. Nós tivemos acesso a todo o inquérito policial, aonde foram ouvidos muitos alunos da Faculdade de Medicina aqui da Santa Casa. Eles disseram que Matheus era uma pessoa muito gentil, mas não era uma pessoa que se esforçava tanto para estudar. Mas, em dado momento do curso da faculdade, ele começa a mudar alguns hábitos, pois os amigos descobriram que ele passou a ser viciado em drogas, principalmente o crack. Na noite de 3 de novembro de 1999, o jovem Matheus da Costa Meira estava no interior da Sala 5, no cinema no Shopping Morumbi. O filme que estava na tela chamava-se Clube da Luta, onde o personagem principal sofria de esquizofrenia. Nessa oportunidade, Matheus tinha 24 anos, então ele entrou no cinema, na Sala 5 do cinema do Shopping Morumbi, e ele senta lá na frente, bem na frente da grande tela. Mas num determinado momento da exibição da película, ele levanta de sua cadeira e vai ao banheiro, onde tira da bolsa uma submetralhadora americana Cobrey M11, calibre 9mm. Essa arma poderosa foi muito usada na Guerra do Vietnã. Ainda no toalete masculino, ele teria ficado manuseando a arma para colocá-la na posição de disparo. E olhando para um grande espelho, efetuou apenas um tiro. Olha que curioso que eu tô te contando. Ele fez esse disparo, um único disparo com a submetralhadora, mas ninguém ouviu. Ninguém ouviu por quê? Porque todas as salas dos cinemas estavam rolando a película e o som é muito alto. Aí, ele com a submetralhadora na mão, com a maior calma, ele sai do toalete e ele retorna à sala 5 do cinema no Shopping Morumbi. Ao entrar na sala do cinema, ele teria ficado em pé nessa posição da foto realizada pela perícia da polícia.
Em seguida, ele começa a fazer diversos disparos com a metralhadora que carregava. E esses disparos duraram 3 minutos ininterruptos. E aí, a gritaria, desespero e pânico geral tomou conta das pessoas que assistiam o filme. Olha, é impressionante, a minha produção conseguiu um áudio de um jovem que estava assistindo a sessão, não morreu, e veja o que ele disse, qual foi a impressão daquela cena. Ninguém acreditou, né? Acho que todo mundo ficou parado. Aí acho que quando começaram a gritar sangue, tiro, aí as pessoas começaram a baixar, um amigo meu me puxou pro chão, aí ele começou a se arrastar pelas fileiras, e isso ele atirando. Matheus concentrou todos os disparos entre a fileira 4 e 7. E por que ele fez isso? É porque nessa região do cinema havia a maior concentração de pessoas. E, quando começaram os primeiros disparos, o operador do cinema acendeu as luzes daquela sala. Após proferir todos os tiros possíveis do pente da submetralhadora, Matheus passou a trocar o carregador, mas teve dificuldade nessa operação. E foi nesse vacilo que uma das pessoas que estava assistindo o filme conseguiu derrubar Matheus, impedindo que ele continuasse os disparos, sendo que Matheus em nenhum momento ofereceu resistência. Logo, chegaram os seguranças do shopping e impediram que ele fosse linchado dentro do cinema. É claro que rapidamente a polícia foi acionada para o local e, após o socorro das pessoas, isolou o cinema para a realização da perícia técnica. Você vai ver agora o momento exato que Matheus foi conduzido à delegacia do Morumbi. A polícia constatou que Matheus ofertou pelo menos 40 tiros com a submetralhadora calibre 9mm. A perícia técnica encontrou disparos em várias cadeiras do cinema. O chefe das investigações contou que Matheus não conseguiu operar a metralhadora no modo rajada e, por isso, ele não conseguiu matar mais pessoas. Dessa tragédia no Morumbi Shopping, morreram 3 pessoas e 4 ficaram feridas dentro do cinema. A fotógrafa Fabiana Lobão Freitas, de 25 anos, e que trabalhava no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, morreu dentro do cinema e recebeu 2 tiros na região do tórax. Fabiana, que faleceu, estava assistindo a película ao lado do seu namorado, de 26 anos de idade. Ele recebeu 2 tiros, mas não faleceu. Hermé Luísa Jatobá Vadaz, de 46 anos, foi baleada na cabeça, sendo socorrida, mas entrou em óbito. Seu coração foi doado a um paciente em um hospital público local. Ela deixou 3 filhas pequenas na época dos fatos. Júlio Maurício Zemaitis, 29 anos, economista, também foi ferido gravemente por Matheus com um tiro fatal que acertou um de seus olhos. Foi socorrido, mas também não sobreviveu. Matheus Costa Meira, 24 anos, foi levado à delegacia do Morumbi, preso em flagrante. Em seu interrogatório, o delegado perguntou: qual o motivo, Matheus, de você cometer essas atrocidades? Matheus disse ao delegado com toda franqueza: seu delegado, eu costumo a ouvir vozes na cabeça durante muitos anos, e essas vozes mandavam eu matar pessoas. A Polícia Civil de São Paulo descobriu que aos 13 anos de idade, Matheus passou a mostrar sinais de agressividade e, por isso, passou por tratamentos psicológicos e também psiquiátricos. Aos 15 anos, Matheus foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos, mas teve que voltar antes do tempo em razão da sua agressividade com a família com quem ele estava morando. Quando Matheus retorna ao Brasil, nós temos relatos que ele chegou a agredir fisicamente o seu pai e a sua mãe. Ele teria também, lá na Bahia,
sido internado algumas vezes em clínica psiquiátrica, mas tomava alguns remédios tarja preta, melhorava e voltava para sua casa para ter uma vida normal. Mas o problema é que ao tomar esses remédios, ele passava a ter também sinais de agressividade. O delegado do caso perguntou a Matheus se ele escolheu aquela sessão por acaso, e ele disse que não. Ele confessou que escolheu realizar as mortes na sessão do filme Clube da Luta, porque o personagem principal sofre de esquizofrenia e há uma cena de tiroteio dentro de um cinema. O estudante de medicina Matheus disse ao delegado de polícia em seu interrogatório que tinha 7 anos que ele ouvia uma voz na cabeça para matar pessoas, mas que foi naquela noite de 3 de novembro de 1999 que aquela voz se acentuou. Ele foi ao Shopping Morumbi, comprou o ingresso para assistir o Clube da Luta na Sala 5 e ele resolveu praticar um massacre. No apartamento onde Matheus morava em São Paulo, a polícia encontrou cerca de 300 munições calibre 9mm e também porções de crack. A perícia da polícia também descobriu que antes dele praticar o massacre no shopping, ele tinha consumido crack no seu apartamento. Matheus da Costa Meira foi condenado em primeira instância em São Paulo a mais de 120 anos de prisão. Em 2007, os advogados de Matheus reduziram sua pena para 48 anos e 9 meses de reclusão. Ele cumpriu o início da pena em presídio em São Paulo, mas depois foi transferido em 2009 para a penitenciária Lemos Brito, em Salvador, Bahia, onde nasceu e morava parte da sua família. Mas no dia 8 de maio de 2009, Matheus tentou matar seu colega de cela, o espanhol Francisco Vidal Lopes, de 68 anos, que cumpria a pena por tráfico de drogas. Matheus desferiu vários golpes de tesoura na cabeça de Francisco e foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. A minha equipe de produção conseguiu descobrir com a polícia na Bahia que Matheus, na cela, tentou matar o seu companheiro pelo simples fato que o rapaz assistia à televisão com um som muito alto e ele não conseguia dormir. Em 2011, a Justiça da Bahia, por meio do júri popular, absolveu Matheus da acusação de tentativa de homicídio contra o colega de prisão. Foi considerada a tese defendida até pela promotora do caso, doutora Armênia Cristina Santos, de que o estudante era inimputável por sofrer de doenças mentais atestadas por laudos médicos. Com tal decisão, Matheus foi encaminhado para o Hospital de Custódia e Tratamento de Salvador, onde permanece até hoje. Me diga uma coisa, eu queria saber a sua opinião. Você achou correto que a Justiça Criminal da Bahia tornou o Matheus Costa Meira inimputável? Você acha correto que a pena era de 120 anos, caiu para 48 anos? Você acha correto que esse rapaz está numa clínica psiquiátrica e não está numa cadeia pública? Qual é a sua opinião? Mas espera um pouquinho, eu queria levantar um outro debate. Quantas pessoas no Brasil possuem sérios problemas psiquiátricos e sequer chegam a se consultar com um psiquiatra ou um psicólogo? E aqueles que têm condição de pagar por um psiquiatra passam a tomar o remédio tarja preta, melhoram a sua condição mental, mas em dado momento começam a beber, voltam a usar drogas e largam o medicamento e se tornam novamente agressivos, podendo a qualquer momento fazer um ataque em público. Como resolver essa situação no Brasil? Ou não tem solução e qualquer pessoa está à mercê de ser morta numa situação caótica de um verdadeiro massacre? Olha, agora chegou um momento muito importante. Aproveita agora e se inscreva no canal Na Cena do Crime, dá um like,
ativa o sininho de notificação. Olha, compartilha esse vídeo com todo mundo que gosta de histórias policiais reais. E no final, eu queria saber os seus comentários. O que você achou de tudo isso? Eu tô lendo todo mundo, tô respondendo todos vocês. Isso tem sido muito bacana para o meu engrandecimento na área de segurança pública.